Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer a pintura do nosso risquinho? Olha como ele vai ficar. Vamos ver o passo a passo? Eu vou iniciar usando palha, né? Vou fazer aqui uma base para esse chão, fundo, enfim, com palha. Eu vou colocando ele por todos os cantinhos que eu queira, né? Fazer esse trabalho de chão e de fundo. Em ajuda, eu vou pegando aí um pouco do caque, olha só, palha e caque, e vamos aí emendando esses dois tons. Essa parte aí de trás, os cantos assim mais profundos, então, eu vou deixando destacar mais caque e os lugares mais à frente, mais afora, o palha. Você pode estar usando palha, areia, marfim, todos vão dar assim muito certo. Se você não tem aí caque, você pode estar fazendo tudo isso com esse tom, o palha, o areia, o marfim, como eu citei, e depois você vem passando um pouco do sépia. Também vou usar aqui, mas se você não tiver, você já pode fazer diretamente só com o sépia e com o palha, tá bom? Eu vou já marcando, no caso, esses pontos, os pontos com um pouco mais de sombra e os pontos de luminosidade, onde a luz, né, chegou mais forte, usando, no caso, o palha para fazer essa região de luminosidade. O trabalho é muito simples, o número de pincel que eu, assim, como o desenho, ele é um tanto grande, ele não é muito pequenininho, uma folha, né, uma folha A3 seria o ideal para esse trabalho, para a impressão desse desenho. Então, o pincelzinho aí número 10, 12, 14, vai tá bom. Os cantinhos, se você tiver, né, preocupado em borrar, você pode pegar um pincel número 6 ou número 8. No caso, esse pincel que estou usando é um 14. Então, vai ser só uma questão de observação, né? Você vai olhando onde eu estou colocando esse tom mais clarinho e esse tom médio, porque a gente ainda tem o sépia para colocar aí. Logo, o CAC será o nosso tom médio. Usaremos 3 tons para fazer esse trabalhinho, de chão e de fundo. Eu vou sempre puxando essas tintas na horizontal, porque quando fica, né, as manchinhas nos traz a ideia de chão mesmo. Então, olha só, vou sempre puxando para lá, para cá, sentido mais horizontal mesmo. Aqui e ali eu emendo um pouco mais, principalmente quando eu coloco o caque e o sépia, que ainda vou colocar, eu vou puxar no sentido horizontal. Esses cantinhos que vai indo aí para cima, eu dou uma esfumaçada, palha, para que a gente ganhe, né, um pouco assim, uma continuação. A gente lembra um pouquinho o fundo, que não deixa de ser parte desse chão também, só tá aparecendo um pouquinho lá atrás. Você vai entender quando eu colocar o sépia, quando eu trazer, né, uma ideia de madeira aí para essa pintura. Olha só os pontos onde eu tô distribuindo palha. Não vou dar a volta, né? Mas para essas esquininhas, esses cantinhos mais adentro, mais central, eu vou colocando, eu vou distribuindo um pouquinho dessa tinta. Deixando bem esfumaçado para a região de fora. Seria bom usar nesse momento um pouco de incolor ou algum diluente. Quando eu faço dessa forma, sem colocar o incolor, por exemplo, eu gosto depois de dar uma borrifadinha no em volta, uma vez que isso é uma sacaria, um tecido grossinho, né, mais grosseirinho. Se fosse um tecido bem delicado, eu já ia deixando tudo pronto. Mas como é mais grossinho o tecido, então eu
na parte que fica o encontro da tinta com o tecido limpo, encostar umas borrifadinhas e passar o pincel para que essa tinta penetre bem no tecido, né? Depois a gente lavando não vai sair, principalmente que essa sacaria ela tem assim mais soltos, ficam uns pelinhos mais soltos. Então tende realmente a tinta ficar mais na superfície e depois ela acabar saindo. Isso aí é o sépia. Olha só os pontos que eu vou colocando esses toquezinhos de sépia e vou puxando para horizontal, né? Sentido horizontal. Nessa hora a gente dá aquela sombra mais marcada, é como se a gente encostasse as frutas aí no chão. As frutas, as vasilhinhas, a vasilhinha que apenas uma encosta, né, no chão. Se você achar que ficou raso, que ficou meio flutuando, aí lá no final, você deixa para ver isso lá no final. Aí você colocando um pouquinho de preto, reforçando mais a sépia com o preto, parece que a gente gruda ainda mais, né, os nossos elementos no chão. Penso que o meu já vai estar bom apenas com o sépia. Olha só, minha reguinha só para eu marcar tábua, né? Tábua aí para essa, vamos dizer que para essa mesa. Isso aí não é um chão. Embora eu tenha puxado, como eu estava dizendo, né? Esteja sempre puxando essas tintas no sentido chão mesmo, ficar marcadinho, como se a gente olhasse e dissesse, olha, tá encostando no chão, é um chão. Você pode, né, claro, parar aí, não colocar o detalhe madeira e vai ficar parecendo que a sua pintura, que a sua vasilhinha, as suas frutas vão estar aí sobre o chão mesmo. No caso, olha só como a gente pode mudar muita facilidade. Essa separação entre uma tábua e outra, eu deixo mais enlarguecido e não precisa deixar o risco muito certinho, pode colocar algumas irregularidades, levemente. Agora, só umas manchinhas, ó, e você olha, já tem a ideia de que todos esses elementos, né, se encontram em cima de uma tábua. Não tá mais em um chão. Mas fica aí, né, é opção. Você pode estar colocando sobre tábua ou sobre chão. É só não colocar os detalhes madeira. É bem prático, bem tranquilinho de ser feito. Agora eu pego um pouquinho de branco e vou trazendo, né, ajudando nessas irregularidades com esse branco e um pouco de luminosidade também. Acentuando mais, que a gente já fez com palha e é bem clarinho, né? Esse chão ficará assim, ou essa mesa, vamos assim dizer, ficará assim, pintado bem suave mesmo, viu? Para as minhas folhinhas, eu vou preencher, olha, tudo com o verde seco. E olha os risquinhos. Eu não cobri os risquinhos, deixei, né, aparecendo, porque aí, se você tem uma dificuldade ainda com a pintura, de encontrar os risquinhos, a tinta escura vai cobrir. Então, você pode fazer isso. Você coloca aí a sua pinta toda a base, mas deixa o canto dos risquinhos assim de fora para você encontrar, você ir encontrando. Esse verde que eu tô usando aí é o verde musgo claro. Ele lembra um pouquinho o soft. Se você não tiver o verde musgo claro, você pode usar o verde soft. Ele é bem mais escurinho que o soft, tá? Mas, assim, eles têm uma quantidade boa de branco e ambos vai servir muito bem. Ou você pode estar usando qualquer um outro verde bem clarinho que você tiver, tá? Olha os pontos onde eu vou distribuindo de forma que fique um tanto marcado, lembrando umas separações de nervuras. O pincel ainda é grande, ainda é o pincel número 14. Eu não tenho, assim, detalhes muito pequenos até então, ou
coisas muito difíceis, porque às vezes não é só o detalhe, mas o grau de dificuldade, né, da pintura cobra um pincel menor para a gente ter um cuidado maior, ter um domínio maior, vamos assim dizer, na hora de fazer os detalhezinhos, mesmo que eles sejam grandes. Aí as folhas já ficam marcadinhas, mas elas não estão prontas ainda, né? Ainda venho com o verde oliva escuro, que você pode estar usando o verde oliva escuro ou o verde pântano. Olha só, tô deixando ainda assim mais marcado essa questão de separação de nervuras. Agora vamos para essa outra folhinha. Você pode ir marcando o lateral, os dois lados, as duas laterais, trazendo as marquinhas para o centro, ou você pode fazer no estilo daquela folha mais comum, que a gente marca uma lateral e marca a região central, olha só. Tá vendo? Eu penso que essa folha que a gente marca uma lateral e a região central, ela seja mais fácil de ser feita, de ser detalhada. Aí eu já vou colocando umas pinceladas separadas, porque a gente já ganha a ideia, né, das separações de nervuras. Pronto. E aí a gente começou pela luz, em cima dessa base de verde seco. Então, a gente já ganhou o espaço, né? A gente já ganhou a ideia de onde está o espaço de sombra. O lugar que ficou mais escuro é a região onde tem sombra, sombra mais marcada. Se você tiver aí o verde pântano, usa ele também, tá? Ou você, se não tiver um verde pântano, você vai precisar de um verde mais escurinho, ou de um pouquinho de preto. Mas você pode estar fazendo verde mais escurinho, usando, né? Do caso aí, eu peguei 2 porções de verde oliva e uma porção de preto para fazer isso aí, essa tonalidade. Você não vai encontrar para comprar o verde oliva escuro. Você vai fazer mesmo essa tinta. Mas você pode fazer o verde pinheiro escuro, você pode fazer o verde bandeira escuro. O verde assim, mais escurinho que você tiver em sua casa, você pode estar fazendo a mesma quantidade, 2 porções do verde por uma de preto e ir ganhando um verde escuro para ir fazendo as profundidades, né, daquilo que você pintar verde. Pode ser folha, pode ser um vaso, enfim, o que você vai pintar. Uma fruta. Observe que as folhas elas já ficaram assim com uma sombra bem profunda, bem marcada, assim como a luminosidade também, né? As demais folhinhas, aí eu tô com o pincelzinho 0 agora, né? Mudei o pincel, tava usando 14. Eu sugiro que você use aí um pincel 14, se você tiver um pincel bem cortadinho, bem lixado, um 12, um 10. O número 6, o número 8 e o 0, no entanto, para até então da nossa pintura, tá bom? Mas para todo caso, agora eu mudei para o 0 e estou fazendo algumas nervuras e alguns contornos na minha folhinha, deixando ela mais marcadinha. É aquela coisa, né? A gente não vai contornar a folha inteira, tá? A gente vai marcando alguns pontinhos, as nervuras a gente faz elas mais curtinhas, mais delicadas, até porque as marcas de separação delas já estão bem, sim, bem evidentes mesmo, né? Bem fortes. Então, não precisa se preocupar muito em deixá-las também muito marcadas agora nesse último momento, no acabamento final da nossa folhinha. Aí eu tô só contornando um pouco, não vamos contornar tudo. E as demais folhinhas que temos serão feitas do mesmo jeito, tá, gente? A base com verde seco, você pode usar o verde grama, pinheiro, verde musgo, aquele que você tiver, o que você gostar. Daí, a luminosidade,
A gente vai aí utilizando verde musgo claro, você pode estar usando no lugar dele, em substituição, né? Você pode estar usando o verde soft, você pode estar usando o amarelo bebê. Você usa um tom clarinho aí que tenha bastante branco que você tem em sua casa. Caso você não tenha nada assim, você queira um verde bem clarinho para fazer esse acabamento, é só você pegar um pouquinho do verde que você tem e colocar bastante branco que vai dar certo. Aí eu fiz o preenchimento dessas folhinhas. Fiz logo as 3. É aquele caso, né? Eu vou deixando o lugar dos risquinhos, do risco do meu grafite aí, do carbono, seja qual tenha sido utilizado, para eu não perder onde passava esses risquinhos. Quando eu estou pintando sozinha, eu não costumo fazer isso. Eu já pinto tudo e se eu não encontrar o risquinho, mas aí eu tenho noção de que são 3 folhas e refaço. Mas se você tem um pouquinho de dificuldade com o desenho e acha que vai ficar difícil de encontrar se você perder esse detalhe, aí você faz assim. Você, na hora de fazer a base, né, para sua pintura, no lugarzinho do risco você deixa uma flechinha bem fininha, bem estreitinha mesmo, onde vai deixar o risco em evidência. Daí você não perde. Olha só quanto eu tô usando aí do verde musgo claro. Essa folha de baixo eu coloquei dos 2 lados, foi? Mas tem problema não. Coloquei na região central e dos 2 lados. Essa aí de cima eu vou fazer igual a primeira e as demais que tínhamos feito antes. Só de um lado e na região central. A gente vem aí com nossa sombra. Nessa hora eu sugiro que você lave mesmo o pincel, porque o tom que nós estávamos usando, ele tem muito branco, né? E o tom que vamos usar agora tem muito preto. E precisa que fique mais escurinho mesmo. Então, a gente pode estar lavando, deve estar lavando o pincel, não apenas tirando o excesso de tinta em um paninho à parte. O trabalho com as nossas folhas é bem tranquilo, né? Bem fácil. Não é algo assim muito detalhado, muito voltado, próximo às folhas real dessa fruta do mangostão. Embora elas sejam assim mais compridinhas mesmo, mas eu não vou, né, tentar chegar mais próximo. Essa parte de baixo, essa dobrinha precisa ficar bem escurinha. Ela tá voltada para o chão ou para a tábua e ainda é uma dobrinha, né, lá embaixo. Pouca luminosidade chega para ela. Esse pedacinho a gente detalha um pouquinho também. Aí a gente vem com o pincelzinho zero, aqueles contorninhos, enfim. Tudo igual, né, aquilo que a gente já fez nas outras folhinhas. Não precisa contornar um todo. As nervuras não precisam serem muito marcadas e longas. Essa região aí de baixo, bem escurinha, também vou contornar. Aí em cima, os cantinhos principalmente que tem mais tem umas curvaturas aparecendo, né? Leves, mas tem. Aí embaixo eu vou deixar essas nervuras mais marcadas. E veja que são pequenos detalhes, né? Pra gente finalizar as nossas folhinhas aí do lado direito. Agora, pensando, né, nos falta pintar a folha da rosa, as folhas da rosa. Eu vou preencher, fazer de base o verde musgo claro. Ao contrário, a outra a gente fez base, né, com o verde seco. Essa eu vou fazer base com verde musgo claro, vou pegar o verde oliva escuro e vou sair colocando uma sombra. Será bem fácil também essa folhinha, viu? Você deve ter percebido que a minha pintura hoje tá aquela pintura mais jogada, menos
menos emenda de tintas, né? Tô colocando as cores assim mais soltas uma sobre a outra. Eu não vou colocar mais que isso para essas folhas da rosa. Vamos só de verde musgo claro e verde oliva escuro. Aí, agora eu vou colocar nervurinhas e a folhinha fica pronta. O mesmo vou fazer nas outras duas. Olha só os pontos que eu vou escurecendo, como eu vou colocando esses detalhezinhos. O pincel se diminuiu agora, tá bom? Folha menor, detalhes assim menores. E o pincel que estou usando agora é o número 8. Em resumo, usamos pincel 14, 8 e o 0, aquele redondinho, até então. Olha só, tinta só de um lado do pincel. E vamos puxando nervurinhas. Podemos observar, então, que as nervurinhas para a folha da rosa fica mais assim, mais evidente. Esses risquinhos fininhos, né? Eles se mostram mais marcadinhos. O ponto de sombra principal, o encontro da folha com a rosa, ou seja, o espaço onde a folhinha vai para debaixo de um elemento, acaba ganhando uma sombra. Eu tô aproveitando essas curvaturas mais marcadas do em volta, né, da folhinha para descer um pouco de sombra nela também. Mas fora isso, já está pronto, apenas isso mesmo, viu? Agora eu vou pegar aí o amarelo bebê e vou preencher toda a minha rosinha, tudo. Eu quero fazer minha rosa amarela, mas aquele amarelo mais debotadinho, mais clarinho. Então, isso que eu estou usando aí agora é mostarda. Vou começar a colocar profundidade aí com mostarda, ela será bem suave. Os elementos, né, os 3 elementos principais seria a rosa, as vasilhas e os mangostões. Mas, no caso, a rosa ela ficará bem discreta. Tudo que eu tô colocando aí, essa primeira sombra, né, é com o mostarda sobre o amarelo bebê. Claro, vai aparecer bem. Olha só onde eu vou distribuindo. O pincel que eu estou usando, né, é o pincel menor ainda, pincel número 8. Mas a rosa é grande, você pode estar usando aí um 10, um 12, que vai dar certo, viu? É aquela coisa, quando eu me sinto um pouco segura em fazer um trabalho, eu pego pincéis menores, tá? Porque eu penso que eu tenha um controle maior sobre os pincéis menores do que os grandes. Os grandes é como se ele fizesse o trabalho mais que por si do que eu tivesse um domínio sobre eles. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade aí com a pintura, tá começando, deixa um pouquinho a pressa de lado, pega um pincelzinho menorzinho, viu? Eu penso que vai lhe ajudar. Isso que eu peguei agora é o ocre e ouro. Ele vai aprofundar um pouquinho isso. Pode ser substituído tranquilamente pelo siena, tá? Siena natural. Aí é o sépia, que também vai cair uns toquezinhos de sépia, pouca coisa. Mas para essas quininhas, para os pontos que pede um pouquinho de profundidade, né? Então, eu vou colocar o sépia. Veja que a nossa rosinha, ela tá assim muito rasinha, embora, claro, ela não tenha recebido sua luminosidade ainda. Mas o sépia vai deixar alguns pontos com uma profundidade bem interessante, bem melhor. Mas esse sépia é basicamente uma sujeirinha de pincel, viu? Bem pouquinho, quase nada. Olha só, a região central eu deixei assim mais marcadinha. E essas laterais eu deixei bem pouquinha a tinta, quase nada do sépia.
A gente não deve marcar demais esse sépia, não, porque ele vai tirar, né, uma vez essa suavidade que eu quero para essa rosa. Eu quero ela bem suave mesmo. Agora, com o branco, eu venho colocando a luminosidade, as bordas das minhas pétalazinhas. A gente vai distribuindo, né, essa porção de branco. E aí, a gente ganha a separação bem marcada mesmo, bem evidente de cada uma das porções dessa rosa. O pincelzinho número 8 vai estar ótimo para fazer isso, ou o número 10, pelo tamanho da rosa, mas para todo caso, a parte central pode exigir até um pouquinho, assim, mais, né? Então, o pincel menor pode ser usado também na pintura dessa rosinha. Eu vou deixar essa luminosidade assim mais emendada, mas a gente pode também deixar ela um pouquinho riscadinha, não há necessidade de emendar tanto esse branco, pelo menos não para as bordas das pétalas. Quando a gente vai trabalhar essas dobrinhas assim mais à frente, a gente pode, né, tá colocando a luminosidade dos dois lados, tanto assim na parte de cima, o contorninho de cima, quanto no de baixo, ou apenas no de cima. Veja que se eu não tivesse colocando esse branco aí na parte de baixo, ainda assim, a minha pétalazinha, ela iria estar aparecendo bem, essa dobrinha dessa pétala aparecia bem, né? No caso, eu coloquei dos dois lados, eu deixo ela mais em pezinha, mais voltada para cima. Se eu colocar só na parte de cima, ela fica mais deitadinha, mais enroladinha. Essa região aí são contornos. Eu pego tinta mais de um lado do pincel para a quina do pincel e vou fazendo esses contorninhos. Aí é uma dobrinha. Para a região de cima e de dentro da minha rosinha são vários contorninhos. Essa região de baixo que eu fiz, os contornos eles podem ficar assim sem esfumaçar. Essa parte de cima, o contorno, ele pode ser esfumaçado para a região de dentro. Você pode colocar o contorno e esfumaçar um pouquinho, curtinho, para a parte de dentro. Parte que a gente pode, as pessoas costumam chamar, né, de a boca da rosa, essa parte aí bem voltada para essa sombra mais marcada que a gente colocou aí, tá? Eu comecei pela região de dentro, agora vamos levando para esses que estão aí fora, né, essas pétalazinhas que estão aí fora. Se você quiser, você pode começar já de fora, porque aí você não corre o risco de borrar aquilo que já está pronto, tá? E vem fazendo até chegar nessas últimas de dentro. A minha preocupação, né, eu fico tentando cobrir aí o risco do grafite, até porque eu não posso me basear nisso, com o tempo lavando o nosso tecido, esse grafite, esse carbono, vai saindo, daí a gente precisa se sustentar nos tons das tintas que a gente colocou, Isso aí é o sépia que eu tô colocando aí para aprofundar mais essa parte de dentro da rosa e quase como uns pistilozinhos, né? Umas pequenas porções que eu vou colocando. E a nossa rosinha fica assim. Então, vamos pintar essa primeira vasilhinha. Eu vou encher ela inteira de branco, viu? E volto pra gente detalhar. Tudo branco. Pronto. A gente precisa dar uma sombra, né? Aprofundar um pouquinho essa região aí. É um espaço bem curtinho, né? Entre rosa e vasilha, a vasilhinha, a parte de dentro dela. Pra gente aprofundar isso um pouco, você pode estar usando cinza, cinza chumbo, um pouquinho de preto, o sépia, o rústico, terra queimada, enfim. Aí eu vou colocando um pouco do cinza, vou puxando
Dependendo da necessidade, a gente pode colocar um pouquinho de preto também, viu? Para deixar só assim o cantinho mais adentro, porque a gente tem essa rosa, né? E essa rosa, ela tá fazendo uma sombra bem marcada aí dentro. Olha só, gente, aí esse detalhe, né, que eu tô colocando por aí, em volta da nossa xícarazinha, estou fazendo uso do malve agora. Você pode usar o tom que você gostar. Você pode estar usando aí um azul, você pode estar usando um violeta, vermelho, laranja. A cor que você quiser colocar, né, para esse detalhe dessa vasilhinha, né? Você pode estar colocando. Ela lembra uma xícarazinha, só que pelo menos não aparece um marzinho, que não quer dizer que não poderia ser uma xícara com as asinhas voltadas para o lado de lá. Eu optei pelo o malve para colocar aí sobre esse branco. Ele traz um ar mais rústico mesmo, um rosa antigo também fica bom aí, pois o contexto todo tá levando mais para uma pintura mais aquarelada, né? Penso que o malve combine melhor. Vou puxando, olha, não vou buscando deixar escuro demais. Eu quero apenas marcar, fazer um detalhe, mas ainda deixar uma suavidade no espaço onde nós temos esse branco. E depois até a gente pode colocar um pouco de branco, porque é vamos dizer que seja uma cerâmica, uma porcelana, enfim. Então, cabe um brilho aí em cima, cabe um brilhinho. Pode deixar mais apagadinho, mais discreto, pode deixar até um pouco marcado. A parte de baixo eu vou distribuindo um toquezinho de sépia, você pode estar colocando cinza também por aí, mas esse tom que eu tô colocando é o sépia, viu? Precisa ter uma sombra, precisa ter algum detalhe, aí escurecendo a lateral, como eu tô fazendo aí agora, e essa parte de baixo. A lateral pra gente ganhar uma esfericidade e a parte de baixo porque ela tá indo para dentro dessa outra, tem mesmo uma sombra, até mesmo pela sua esfericidade. Olha só é o sépia, pincel menor, pincel número 8, pincel número 6, aquele que você queira se sinta melhor de trabalhar com ele. No meu caso é número 8 mesmo. Vamos passando, olha, esfumaçando um pouco, mas se você apagar um pouco, se você olhar e achar que apagou esse malve, reforça um pouquinho ele, tá bom? Aí eu vou colocando uns detalhezinhos já com branco, uma luz. Olha só. Veja que eu coloquei assim um brilho, mas não foi aquela coisa assim que fique muito marcado, que a gente olha e lembra um metal, né? A pintura de um metal, aquele excesso muito, que fique muito visível. É bem mais discreto. Essa região aí, olha, de dentro, aliás, essa região é da borda, separação da parte de dentro e de fora, né? Na nossa pinturinha, eu vou colocando um contorno lado a lado com o sépia. Tudo, fazer o contorno assim até um tanto grosseiro. Daí eu posso trazer um pouco, né, do ocre aí em cima ou do mostarda. O mostarda é mais indicado, ele tem mais branco, mais clarinho, tá bom? Pode ser o amarelo, limão, ouro também serve para colocar em cima. E uns toquezinhos de branco, umas luzes. Essas luzes podem acompanhar a que você colocou embaixo, o brilho que você colocou embaixo, né? Um brilhinho mais marcado aí em cima, pincelzinho zero que estou utilizando agora. Pronto, essa minha primeira vasilhinha, ela, né, tá pronta, ela fica dessa forma mesmo. Se quiser, pode aprofundar mais a parte de dentro dela, colocando um pouquinho de preto, mas se quiser. Essa outra eu já preenchi, né, fiz a base toda com branco, vou passando, aí distribuindo uma porção de cinza, esse é o cinza que eu tô colocando por aí.
Primeiro, vou colocar o cinza, mas eu vou colocar também o sépia. Um cinza que também fica bom para estar utilizando nessas vasilhinhas, assim, é o cinza lunar, viu? Ou seja, tanto vai servir muito bem para você estar colocando aí o cinza lunar, cinza chumbo, o cinza puro, qualquer um deles. Nessa hora, para fazer esses detalhes, o pincel 14 é melhor porque vai espalhar mais rápido, ele é mais larguinho. Se bem que todos os meus pincéis, tá? Eles estão cortados e lixados, bem cortados e lixados. Pincéis, assim, pelinhos inteiros, também tenho e também uso, mas para quando eu tenho espaço que eu preciso esfumaçar minhas tintas. Para essas pinturas, assim, às vezes eu uso um grande, até um 20, só para emendar mais rápido algumas tintas que eu quero, com a mistura de tinta. Olha só. Tô escurecendo um pouco mais aí dentro. Nessa hora, para essa embaixo, coloquei um pouquinho do sépia e vou trazendo o sépia também por essa parte de fora. Base branca e os detalhes, as sombras, os detalhes do em volta, enfim, feito com o cinza e com o sépia. A pintura dessa vasilhinha de baixo, ela é igual a de cima. Olha, não deu pra ver o pezinho aí, não foi? Mas eu preenchi ele todo de branco, tá? E escureci a região onde fica atrás do mangostinho. A parte pra fora, a parte do lado direito, eu deixei sem colocar nada de sépia ou cinza, viu? Só escureci mesmo um pouquinho a parte que fica atrás do mangostinho, onde o mangostinho se encontra aí aparecendo ele aqui inteiro na frente, embora seja, a gente não vai imaginar que ele tá encostando aí nessa região. Mas eu fiz uma sombra também aí. Aí dentro, olha, eu coloquei um pouquinho de preto agora. Veja que na de cima nós colocamos o cinza e parou. Aí nós colocamos o cinza, nós colocamos o sépia e colocamos o preto. Olha só, a sujeirinha de preto também, essa parte de baixo. Sujeirinha mesmo, viu? Nenhum desses tons, do sépia, do preto, do cinza, precisa levar em grande quantidade. Só um pouquinho basta. A esfericidade, né, esse espaço esférico, ele está voltado, óbvio, para o chão. Então, também não precisa deixar muito clarinho. Veja que eu até escureci bastante essa parte de baixo dessa vasilhinha. Bom, vamos fazer então, né, os detalhes, detalhe aí da parte de cima. E eu vou usar o malve também, tá? Vou colocar essas curvaturinhas que tem aí em cima, esse detalhezinho, que você deve observar que é bem tranquilo de ser feito, principalmente por ser irregular. Eles não são todos iguais, o maior, o menor, mais próximo, mais afastado, enfim. Você vai colocando assim bem livremente, isso ajuda na nossa pintura. Quando a gente tem que fazer os detalhes bem certinhos, acaba, né, que fica um pouquinho mais difícil. Vou fazendo aí o preenchimento igual fiz na parte de cima, sem ter aquela preocupação de encher demais, de ficar muito uniforme essa mistura de tintas, né? Um lugar pode ficar mais clarinho, outro mais escurinho também, não tem problema, viu? Até porque depois a gente vai passar uns branquinhos de luminosidade aí em cima, que vai acabar fazendo isso com a nossa pinturinha. É só o preenchimento aí bem tranquilo de ser feito. Olha só. Quando você coloca aí esse malve, às vezes a lateral pede que escureça um pouquinho. Aí você pode estar passando um pouquinho de sépia, tá? Porque a gente às vezes olha a nossa vasilhinha e tem a impressão de que ela tá achatada, né? Se a gente não escurece um pouco a lateral, aí a gente olha e fala, nossa, parece que a pintura da minha vasilha não tá redondinha, ela não tem uma esfericidade.
dá a impressão de que ela está achatada ali em cima do nosso desenho, ali em meio aos outros elementos. Para você trazer a esfericidade para esse tipo de pintura, de vasilhinhas, enfim, é só você escurecer um pouquinho a lateral, se você achar que está, né, que parece um tanto achatado, você escurece um pouquinho a lateral e daí ela vai ter, você terá aquela noção de esfericidade. Parece que arredonda mais o elemento. Eu espalhei um toquezinho, uma sujeirinha de pincel com malve para essa região aí embaixo. E agora vamos passar o branco. Vamos pegar o branco e vamos marcar um pouquinho com ele. Se parecer muito emendado, né, uma vasilhinha a outra, você querer deixar mais marcada a separação entre elas, só é você acrescentar um contorninho, aquele contorninho partido, ou um pouquinho mais, né, de sombra com sépia na vasilhinha que está por dentro, tá certo? Mas como a gente vai fazer aquele contorno com sépia puro mesmo, bem marcadinho para a borda, eu penso que não há necessidade, mas se você achar que precisa, pode colocar. Aí eu vou arrumando a lateral da minha vasilhinha. Tudo agora que eu tô passando aí em cima é o branco. E a gente pode deixando ele até mais marcado em alguns pontos, né? Como uma luz que esteja refletindo mais forte aí sobre a porcelana ou cerâmica, enfim. Agora com o sépia e com o mostarda ou ocre ouro, você pode estar optando, vou fazendo aí o contorno. Agora eu iniciei esse aqui embaixo, né, com o ocre ouro, que ele tem uma quantidade maior do amarelo. E eu vou colocando aí com meu pincelzinho zero, mas eu vou colocar bastante sépia aí também, tá certo? Lembra que o de cima a gente fez todo com o sépia, depois a gente saiu colocando um pouquinho de mostarda, de branco. Esse de baixo eu comecei com ocre ouro e agora venho com o sépia. Dá um aspecto mais metálico, né, para esse detalhe. Então eu vou emendando aí a ocre ouro, sépia, pra gente ter mesmo uma separação mais visível, mais marcada, tá? É hora do pincelzinho zero, de um pincel 2 redondo, ele também vai ajudar bastante. Se você tiver aí na sua casa, quiser usar, fazer mais rápido, o pincel 2 redondo, ele ajuda, vai andar mais rápido o seu trabalho. No caso, estou usando o número 0 mesmo, ou um equivalente. Olha só, vai ficando marcadinho e bem marcadinho. Os pontos que tem luminosidade assim mais forte, que a gente colocou o branco aí embaixo, a gente pode também colocar o branquinho aí em cima, tá? Um excessozinho como um brilho. Para essa região aí de cima, você pode estar, né, utilizando mostarda. Eu utilizei pelo menos, né, para os dois, nas duas vasilhas, eu usei o tom mostarda, ocre ouro, sépia e branco. Mas aí você usa quando você tiver em casa, amarelo limão, amarelo ouro, sépia, rústico, em substituição, né? Em vez de sépia, pode estar usando rústico, em vez do mostarda e do ocre ouro, o siena natural, o amarelo ouro, o amarelo limão, enfim. Agora vamos pintar nossa frutinha, nossas frutas, né? Eu vou preencher, olha só, a parte da casca, aquela parte de fora, tudo com vinho. Para distorcer um pouco o tom do vinho, né? Eu vou pegar um pouco do jacarandá e vou sair distribuindo para as regiões onde cabe luminosidade. Ou seja, a parte voltada para o chão, não vou passar o jacarandá, veja que ele se destaca levemente em cima, né? Ele traz um toque mais marronzinho em cima desse vinho. Só para a parte, né? Vou passar só para a parte mais voltada para cima, frente, região que recebe mais luminosidade. Essa parte voltada para o chão,
região de sombra, eu vou pegar aí o berinjela e vou sair distribuindo. Eu posso substituir o jacarandá por quem? Por siena natural. Ele vai ficar um pouquinho mais claro, mas vai servir bem, tá? Pode estar substituindo o berinjela por o preto mesmo. Você vai colocando aí uma pequena porção, misturando bem, só que a quantidade de preto que você iria colocar aí seria menor. É óbvio que esses tons modificam um pouquinho a cor dessa casca dessa fruta, mas fica bom também, viu? Vai ficar bem dentro do esperado. Olha só, eu manchei aí um pouco em cima da casquinha dela. Vou fazer o mesmo processo para essa outra e esse pedacinho aí nós vamos também trabalhar dessa forma. Os pontos de sombra, vou distribuindo esse tom mais escuro, nossa tonalidade que a gente escolheu para fazer a sombra. E se quiser, pode colocar um pouco de preto, aprofundando mais algumas regiões, tá certo? Mas para todo caso, o berinjela, ele vai dar conta da sombra dessa pintura, porque observe que os objetos em volta são bem suaves. Mas a gente pode, por exemplo, entre a separação de uma fruta e outra, colocar um pouquinho de preto. Pouquíssimo, porque a gente não precisa que fique muito escuro essas cascas, que elas fiquem mais debotadinhas mesmo. Isso aí é o branco. O branco eu vou colocando também, assim, da mesma forma que coloquei os outros tons, mais solto, mais jogado, aquela pintura mais aquarelada. É como se a gente fez a pintura e ela debotou um pouquinho, né? Ela acabou mesclando os tons um pouquinho, se mesclando. Olha só o branco, como ele vai caindo por aí. A gente observa que não tá bem emendado, né? Naquela pintura que a gente fica passando, pincel e passando, até ganhar uma emenda muito boa dos tons. Para a casquinha dessa fruta, ela tem alguns que cabe até um brilhinho, mas o brilho é mais ou menos assim mesmo. É meio emendado suas laterais, vamos assim dizer, levemente emendado. Não precisa deixar aquele excesso, assim, bem solto, como a gente pinta, por exemplo, as cerejinhas. Que a gente pode deixar um brilho bem solto mesmo. Aí, olha só, parte de cima, luz mais marcada, parte da frente. Essa manchinha que tá aí, não é que tem uma depressão aí, mas é um detalhe mesmo, uma sombra, uma falha de algo do em volta. De algo do em volta, né? Por que que eu coloquei assim tanto branco? Se a minha pintura fosse uma pintura mais voltada, assim um pouquinho mais para o real, né? Que eu não pinto realismo, mas um pouquinho mais assim, eu teria deixado ele, essa casca mais escura. A parte de dentro aí do corte, né? Eu preenchi inteiro com púrpura. Tô colocando aí um pouco de branco, assim meio falhado. Tá vendo? Não tô emendando, tô colocando meio combatidinhas, para que ele fique mais falhadinho mesmo. Como se estivesse representando mais que umas fibras, o corte das fibras. Depois a gente vai colocar uma sombra também, para essas sementes que se sobressaem, né? Olha só. Pode pegar um pouco aí do vinho, você pode pegar um pouco do jacarandá, para ir colocando essa sombra, tá? Ou mesmo do berinjela. Eu coloquei a sombra minha aí com o vinho. Você pode também colocar com o pincelzinho zero, um risquinho, um contorno separando a semente dessa casca. Se você fizer isso, você coloca assim um risquinho bem fininho, como se tivesse uma flechinha, né? Separando a casca e a semente. Eu não vou colocar, vou deixar assim mesmo. Preenchi tudo isso aí com branco. Agora, a gente pode estar passando aí um pouquinho
quase nada do mostarda, um toquezinho do vinho, um toquezinho do púrpura. Enfim, eu coloquei um pouquinho do mostarda e tô colocando um pouquinho do púrpura, tá? Mas a gente precisa também acentuar sombras. Tem essas sementes, elas são assim bem salientes, um tanto separadas, né? Tem uma certa separação. Então, a gente pode estar colocando aí com sépia uma sombra mais marcadinha, ou com sépia, ou com rústico. O rústico fica melhor nesse caso, tá bom? Eu tô colocando com rústico mesmo. Coloquei aí mostarda, coloquei púrpura, tô colocando o rústico e observe quando a gente coloca essas sombras assim, manchadinhas, como se fosse algo mais aveludado, a gente separa mais, a gente sobressai mais uma semente da outra. Uma porçãozinha da outra, tá? Mas eu ainda vou vir com o branco aí em cima. Esse branco, eu vou colocar ele também nas batidinhas, nos excessozinhos. Ele não se sobressai muito, mas eu diria que é importante de colocar, viu? Colocar para cada uma das porções. E eu vou colocando tudo isso, todos esses detalhes, mais assim com batidinhas. Pra gente não perder um toque mais aveludado disso aí. E dessa forma, né, vai ficando a nossa frutinha, essa que tá aberta. Eu particularmente acho bonita, bem interessante, diferente, né, essa frutinha. Vou preencher todas essas sépalas com verde musgo claro, tudo. Até mesmo os cabinhos, você viu que eu preenchi. Agora a gente vai brincando aí com os tons, aí é o verde abacate, por exemplo, passando um pouquinho. Se você não tiver o verde abacate, pode substituir pelo verde folha, pode passar até o verde maçã em cima, tá certo? Pode usar o verde musgo em complemento também. No meu caso, o verde abacate, ele tem um pouco mais de branco e o meu desenho, ele é mais assim, mais debotadinho, vamos dizer, né? As cores que eu utilizei aí não foram cores muito marcantes, muito fortes, muito quentes, né? É algo mais frio, mais delicado, mais, como eu disse, talvez, né? Mais debotadinho mesmo. Vou passar agora um pouco de branco, parte de cima, essa parte mais voltada para o espaço de onde vem luz. Então, um toque de branco aí. A gente vai fazer uma pintura para essas sépalazinhas, algo assim mais manchado, mais despreocupado. É interessante que você observe os pontos onde eu estou colocando luminosidade e onde vai ficar mais escurinho, ou seja, luz e sombra. Se você quiser usar esses tons, tiver para usar esses tons, você também pode estar utilizando. Por exemplo, você não tem o verde musgo claro, você pode estar enchendo isso aí até com o verde pistache, verde folha, qualquer verde que seja mais claro. E seguindo os outros tons, você vai utilizando verdes mais escuros. Você usou o verde pistache, usa então o verde pinheiro, que é mais escuro, para ir colocando uma sombra, o verde pântano em complemento, ou um pouquinho de preto para escurecer, isso aí pode trazer um toque de sépia, enfim. Importante que essas sépalazinhas se voltem para um verde e que você faça assim um tanto mais livre, mais manchado. Depois de colocar o branco, eu fiz uso de um pouquinho de verde grama, tá? O verde mais escurinho. Isso aí é o ocre ouro que eu tô distribuindo aí em cima. Vou passar por essas regiões mais voltadas mesmo para o chão. Isso aí é o verde grama. Pode trazer um pouco do verde pântano também. São, assim, é bem manchado, uma pintura mais manchadinha mesmo, mais preocupada. O cabinho, aquilo ali que coloquei o ocre ouro, foi o cabinho mesmo, deixei ele assim mais afora, mais marcado.
Olha só que chegou agora, é o verde pântano. Pode ser utilizado verde oliva escuro, pode ser utilizado qualquer verde que você tenha e que você queira fazer ele escuro para sombras nas suas pinturas. Os verdes, por exemplo, verde pinheiro escuro, verde bandeira escuro, verde oliva escuro, eles são muito bons para a gente trabalhar sombras em folhas. E em vasilhas, por exemplo, vidro que a gente vai pintar em tom verde, né? Bom, deixa eu me corrigir um pouquinho aqui. Eu disse que era o verde pântano que eu estava usando. Não, isso é o verde oliva escuro, tá? Você pode estar usando o verde pântano, mas é verde oliva escuro que eu estou fazendo uso aí. Vou utilizar ele para melhor separação dos cabinhos e escurecer um pouco a parte de baixo e trazer umas manchas, sabe? Aquelas manchinhas de que essas sépalazinhas entrou em atrito com alguma coisa, né? Bateu em alguma coisa e acabou manchando um pouquinho, feriu um pouco essas sepalazinhas, vamos assim dizer. Aí eu peguei um pouquinho mais de branco, deixar mais em evidência esse cabinho. E você observou que aí são um monte de manchinhas que a gente faz nessas sepalazinhas, todas voltadas para o verde e todas com uma preocupação apenas de onde tem luz e onde tem sombra, onde precisa ficar mais clarinho, que sair colocando o branco, e a parte de baixo que eu acabei deixando mais escurinha. Mas, olha só, escureci um pouco ali, fazendo separação entre um e outra, manchando um pouco, mas falta ainda a gente trazer um pouco de luminosidade para essas sépalas dessa outra frutinha. Tirar essas tampinhas para não fazer um borrão. Aí eu tô manchando um pouco mais. A gente vai olhando e vai, né, se perguntando se não dá para manchar um pouco mais. No meu caso, eu estou levando pro verde mais. Eu quero um pouco mais de verde aí em cima. Bom, gente, e vai ficando assim, viu? Se você quiser deixar mais luminosidade sobre as sépalas daquela lateral, né, que tá do lado esquerdo, você pode colocar um pouquinho de branco. Eu vou deixar as minhas assim mais escurinhas mesmo. Olha só, o todo aí prontinho. Para hoje é isso, a nossa ideia de pintura. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Beijos, pessoal, até mais. Tchau!